Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Mais dois nomes surgiram como possíveis reforços do Vasco nessa janela de transferência. Dois zagueiros, Rafael Tolói, da Atalanta, e Rodrigo Guti, do Fortuna Siddhartha. A notícia foi dada inicialmente pelo GE. Sobre o Tolói, eu vou falar num outro vídeo aqui. Então, se você é vascaíno e quer saber um pouquinho mais sobre esse jogador, já chega se inscrevendo no canal. Aliás, se você é vascaíno e não está inscrito, já chega se inscrevendo no canal. E se você quer conhecer um pouco mais o Rodrigo Guti, já chega deixando o like no vídeo também, porque é exatamente sobre ele que a gente vai falar aqui. Você conhece o jogador? Já viu ele atuando? Deixa aqui nos comentários. Aliás, aproveita que segunda-feira tem Vasco e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, depois vai ter uma sequência de jogos também pela Copa do Brasil, e a Betfair, nossa patrocinadora do Vasco, também está com uma super promoção para você. Clica aqui no link na descrição do vídeo, faz seu registro na Betfair e aproveita a super cotação que está pagando 4-1 num gol do Vasco contra o Atlético Paranaense. Ou seja, um golzinho do Vasco contra o Furacão em São Januário. Lembrando que o Vasco marcou gols em todos os últimos jogos sob o comando do Rafael Paiva. É só você clicar aqui no link, fazer seu registro, ler o regulamento e aproveitar essa super cotação da Betfair. Mas sem enrolar, bora falar do Rodrigo Guti. Bom, assim como vocês, ou a grande maioria de vocês, eu também não conhecia o Rodrigo Guti até sair a notícia do interesse do Vasco. Até porque é um jogador que nunca atuou no futebol brasileiro. O Rodrigo Guti tem 23 anos de idade, surgiu nas divisões de base do Curitiba, ali em 2016, 2017, ganhando um pouco mais de destaque naquele período, e foi negociado muito jovem para o futebol lá de fora. Ele foi campeão sul-americano sub-17 em 2017, aquele time que tinha Paulinho e Vinícius Júnior no ataque, disputou o Mundial também. Ele era reserva daquela equipe. A dupla de zaga do Brasil, na ocasião, era formada pelo Vitão, que hoje está no Internacional, e o Lucas Alter, que hoje está no Botafogo. Ficou um período grande ali atuando pelo Goiás e hoje atua pelo Botafogo. Então, o Rodrigo Guti era o reserva da seleção brasileira, campeã sul-americana sub-17 em 2017, que disputou o Mundial também. Manteve ali a dupla titular para o Mundial e o Guti fez 1 ou 2 jogos só durante o Mundial e durante o Sul-Americano. Ainda assim, o Curitiba negociou ele com o futebol europeu, né? Negociou ele para a Atalanta da Itália. Naquele período pagou, se eu não me engano, cerca de 2,6 milhões, 2 milhões e meio mais ou menos, que o Guti foi negociado para a Atalanta. Ficou um período atuando nas divisões de base da Atalanta, mas não chegou a ter nenhuma oportunidade, o time principal realmente da Atalanta. Acabou sendo emprestado para o Pescara, da Itália, e lá ele realmente estreou como profissional, fez uma boa temporada na Itália e foi vendido ao Fortuna Sittard da Holanda. Antes, acabou sendo emprestado, inclusive, ao NEC da Holanda, também pelo Atalanta. Então, a carreira do Guti no Brasil praticamente não aconteceu. Saiu daqui muito jovem, bateu num bom time italiano, não é uma equipe de ponta da Itália, mas é um time competitivo, muito competitivo nos últimos anos, inclusive aonde jogou o Rafael Tolói, Rafael Tolói, que é o outro nome sendo especulado no Vasco. O Tolói está há muitos anos na Atalanta e o Guti passou ali nesse período por lá sem ganhar nenhuma oportunidade. E no Fortuna Sittard, que o Rodrigo Guti conseguiu realmente se consolidar, São 2 temporadas já atuando por lá, iniciou a 3ª temporada, é o titular da equipe, foi titular nas últimas temporadas também, e esse ano já iniciou a temporada como titular, ou seja, não é um jogador que está encostado no futebol europeu. Eu assisti alguns jogos do Rodrigo para entender um pouquinho as características dele. Até botei aqui na ficha dele, é um jogador de 1,91 m. Isso automaticamente leva a gente a acreditar que é um jogador forte no jogo aéreo. E essa, para mim, é a principal virtude dele. O Guti foi utilizado, inclusive, em muitos momentos, como uma arma ofensiva do Fortuna. É um jogador que é muito forte nesse jogo aéreo, e acompanhando alguns jogos dele, passei a madrugada vendo alguns jogos do Guti para conhecer um pouquinho mais o jogador. Esse tipo de jogada aqui, essa bola cruzada para o Guti para ajeitar para alguém. Então, o Guti se tornou uma arma do Fortuna, não só marcando gols, mas participando dessas jogadas ensaiadas, inclusive de lateral, o famoso latereio. Ele dá uma casquinha para o jogador que vem atrás. Ele é muito forte nesse tipo de jogada. Inclusive, no último campeonato holandês, ele foi o 9º jogador entre os defensores
com mais disputas de bolas aéreas vencidas no campeonato em média. Uma média superior a 3 por jogo. Ou seja, é um jogador que constantemente aparecia nesse tipo de jogada, tanto ofensiva quanto defensiva. Então, para mim, a maior virtude... Ó, a gente vai ver mais uma jogada. Lateral para dentro da área, ele dá uma triscadinha no primeiro pau e chega o jogador vindo por trás. Essa, para mim, é a maior virtude do Guti e que poderia ser muito útil ao Vasco, apesar de que o Vasco tem jogadores com essa característica. O Maicon é um zagueiro que tem essa característica também de jogo aéreo muito forte. O João Vitor é muito forte no jogo aéreo também. Até o Rojas, que não é um zagueiro alto, é um jogador que tem essa capacidade. Na minha visão, o Vasco iria ao mercado buscar um zagueiro pelo lado esquerdo. É claro que o fato do Guti ser destro não impede ele de jogar também pelo lado esquerdo. E em alguns momentos jogou até numa linha de 3, mais centralizado. Te vê aqui ele aparecendo pelo lado direito, já jogou um pouco mais por dentro. É um jogador que, normalmente, o zagueiro destro, ele se adapta bem ao lado esquerdo, porque muitas vezes faz essa função ainda na base, apesar de que o Rodrigo Guti jogou muito mais pelo lado direito, ou vem jogando muito mais pelo lado direito. Mas talvez a principal deficiência do Vasco hoje seja um zagueiro pelo lado esquerdo, que é o Léo, o grande contestado desse time. O João Vitor, para mim, estando 100% fisicamente, é o titular da posição, e o próprio Maicon não tem comprometido, muito pelo contrário. O Maicon fez um fim de temporada muito bom no passado, não começou bem essa, mas já tem melhorado muito nos últimos jogos, tem feito partidas bem seguras. Agora, com a bola nos pés, o Guti não me passou essa confiança toda, inclusive nos duelos. Ele não teve uma média alta nem de desarmes e nem de interceptações. E assistindo ele jogar, eu não vi ele como esse zagueiro que muitas vezes eu vejo o torcedor do Vasco pedir. Falei aqui, né, do zagueiro pelo lado esquerdo, do Léo Pelé sendo hoje um dos alvos, né, não é de hoje também, que é um dos alvos de crítica da torcida, e realmente tem falhado. A crítica não tem nada a ver com outros fatores do Léo. O Léo tem falhado de maneira crassa. Não são erros casuais, não é um erro de posicionamento, são erros mesmo técnicos do Léo em muitos momentos, ou até físicos. E apesar do Guti ser esse zagueiro alto, eu achei ele um jogador que chega, às vezes, mole nas jogadas. É um jogador que não tenta tirar tanto espaço. Senti ele, às vezes, inseguro em alguns lances, com medo de fazer pênalti, cometer a penalidade. Então, evitando, né, um jogo um pouco mais físico. Não me agradou. Tanto que o André Ramalho, por exemplo, foi um outro jogador especulado no Vasco, acabou fechando com o Corinthians. O André Ramalho, por exemplo, foi o 14º jogador com mais disputas de bolas vencidas entre os defensores do mesmo campeonato holandês. Citei o André Ramalho por conta disso. Já foi especulado no Vasco e acabou vindo para o futebol brasileiro. E também era um zagueiro, né, que estava ali na mesma divisão, no mesmo campeonato que o Rodrigo Guti. O Guti foi o 49º entre os defensores em disputas de bolas vencidas. Né? Falei que do jogo aéreo ele tem números muito positivos, mas de maneira geral por baixo, não achei esse zagueiro tão combativo. Esse zagueiro que é mais agressivo na marcação. Achei ele um zagueiro que muitas vezes fica olhando, acompanhando a jogada, talvez até com receio ali de cometer a falta, né? Cometer uma penalidade. Não sei se é algo de momento, né, do Guti, se é algo por algum pênalti que ele tenha cometido, acabou criando um receio em cima dele, mas nas partidas que eu vi dele, assisti 2 partidas dele de madrugada e mais alguns lances de outros jogos, não melhores momentos, lances de maneira geral, eu achei um zagueiro que não era tão firme como eu tenho visto o torcedor cobrando que o Vasco tenha, né? Que o Vasco tenha, por exemplo, em relação ao Léo. Né? Então, não acho que para mim seria a melhor opção no mercado, abaixo, por exemplo, do Rafael Tolói. Mas aí, como eu disse aqui, o Tolói é um papo para um outro vídeo que eu vou acabar gravando aqui um pouquinho mais para frente. Então, isso é um pouco do Rodrigo Guti. É um zagueiro que iniciou no futebol brasileiro muito jovem, nem chegou a estrear como profissional por aqui, saiu muito cedo, foi para a Itália, demorou para ganhar oportunidade no time principal, né? Ficou jogando muito tempo na base, foi para o Pescara e está na Holanda fazendo boas temporadas, né? Num time que não é de ponta na Holanda, né? Numa equipe inferior que disputa ali um pouco mais para baixo, né, na tabela de classificação. Eu, particularmente, não acho que seja o perfil que esteja faltando ao Vasco. Para esse jogo aéreo, para esse jogo mais físico, o Vasco tem jogadores como João Vitor, Rojas e Maicon. Não acho que, tecnicamente, Rodrigo Guti seja acima da média, seja alguém que vai acrescentar,
que ele acrescentaria seria mais esse jogo aéreo que o Vasco já tem. Acho que falta um pouquinho mais de jogo físico para o Guti, até um pouquinho mais de velocidade para ele, principalmente no Brasil, onde vai enfrentar pontas mais leves e habilidosos, ele acho que teria um pouquinho de dificuldade, eu teria bastante dificuldade, até com a velocidade do jogo que a gente tem tido por aqui. Então, na minha visão, não seria um reforço que chegaria para ser titular desse time do Vasco. Bom, galera, essa é a minha análise do Rodrigo Guti. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Saudações e até a próxima.